o mestre por excelência é o Espírito Santo, que foi dado por Jesus para nos ajudar a entender, né? Então, Deus concede à sua igreja mestres, e é preciso que ela invista neles também. E muitas vezes, por absoluta falta de preparo dos obreiros, predomina a superficialidade bíblica, a infantilidade espiritual, o aumento do engano promovido pelas astúcias dos falsos mestres. Esses enganos só vêm por falta de conhecimento da Bíblia. E uma vez alguém falou para mim que tinha muita preocupação em pregar aqui na nossa igreja. Eu falei, por que, meu irmão? Porque lá todo mundo lá é seminarista, todo mundo lá sabe a Bíblia. Mas se você pregar a Bíblia, não tem por que se preocupar. É só pregar a palavra. Se é Deus que está mandando você falar, Ele não vai falar nada contra a palavra. E o povo de lá, ele vai aceitar, porque é a palavra de Deus. Então não tem que, porque é um povo mais preparado, mas é crente do mesmo jeito. E também tem falhas também. A igreja não é perfeita. A igreja está se aperfeiçoando. Até ontem eu falei aqui, né? Se alguém tem um desejo de ser perfeito, ou que quer coisas perfeitas, então você tem que pedir a Deus para te levar para o céu. Porque aqui você não vai encontrar nada perfeito, vai encontrar tentando se aperfeiçoar. Mas também o ensinamento da igreja não pode ser superficial. Até eu estava ouvindo um pastor comentar sobre aquelas pessoas que pegam a revista, pegam o comentário, vê um vídeo do professor e depois chega aqui e fala tudo que aquele professor falou. Então, na verdade, fala assim, eu já ouvi o vídeo, já dei uma lida na revista, agora eu só soltar, porque eu já tenho esse dom, né, e vou fazer. E ele estava comentando, gente, isso aí é negligência. Porque se a pessoa já tem um dom e consegue dar uma boa aula, tendo somente esse tipo de contato, imagina se ele se preparasse mais, como não seria muito mais profundo o estudo que a igreja receberia. Amém? Amém. Eu gosto muito de ver essas aulas do Betting, de outros, que são homens preparados, que nos ajudam a preparação da aula. Mas a primeira coisa que nós temos que fazer quando estamos preparando a aula é ler a revista, procurar as referências que eles dão para conferir. E se você não sabe, mas para cada dia da semana na lição tem um texto para você ler, um versículo para você meditar nele. Então, se você pegar da segunda até o sábado, você vai ter cada dia um versículo ou um texto bíblico para você meditar de acordo com o assunto que está naquela lição. Isso vai ajudar você a ter um entendimento maior do contexto. Então, tudo que for falado vai ser acrescentado ao que você já adquiriu. Então, como a Bíblia, a palavra de Deus é alimento para a nossa alma, quanto mais você está lendo ela cotidianamente, de uma forma bem... porque muitas vezes não tem tempo de ler muita coisa, mas você pode ler um versículo, você pode ler um texto, você pode fazer a leitura, mas faça diariamente. Assim como você precisa se alimentar diariamente, o seu corpo precisa de comida todo dia, assim a nossa alma também precisa, e a Bíblia é o alimento da nossa alma. Jesus, que é a palavra viva, ele disse, a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente comida. O que ele quis dizer? Se você se alimentar de mim, você vai ter vida, porque Jesus é vida, e a palavra de Deus. Jesus disse, vocês examinem as Escrituras, porque são elas que falam de mim. Se a gente ler a Escritura, a gente vai ter conhecimento de Jesus, vai andar com Ele. E a falta de leitura da Bíblia enfraquece a nossa fé, distancia-nos da verdade e deixa-nos como se tivesse você uma ovelha fora do redil. Ela fica à mercê de lobos devoradores, falsos profetas, falsos ensinos, e as correm para a internet. Eu vejo na internet pregações. Cuidado, tem muita coisa boa na internet,
tem muito lixo, muita coisa errada. Então a gente está se perdendo aí, acha que está conhecendo uma verdadeira liberdade, quando na verdade eles estão descobrindo a verdadeira perdição, que a Bíblia, o próprio Jesus falou, que eles vão procurar essas pessoas, que a Bíblia diz que eles vão achar, porque Deus vai dar a eles. Você quer ouvir o que você gosta? Então tá aí, esse aqui vai te dar. Só que são falsos, não são os verdadeiros. E a pessoa se alimenta daquilo que é falso, vive na falsidade e acha que está certo. E o final dele é triste, se não se arrepender. E é por isso que a verdadeira palavra liberta. Mas o torcer da palavra para colocar dentro daquilo que a gente gosta de ouvir é muito perigoso para a eternidade. Vamos tomar cuidado com isso. Então, na verdade, esse dom do Senhor é para a igreja amadurecer em todas as dimensões da vida cristã e no mesmo tempo que desmascara os falsos ensinos. Então, quando você conhece a Bíblia e a igreja ensina a verdadeira palavra, você fica fortalecido no conhecimento. A sua mente torna-se blindada pela palavra e tudo que vem, que é errado, bate e volta, não entra, não penetra mais. É a mesma coisa. Eu me lembro que eu vou colocar aqui algo que todo mundo conhece, é fácil de entender. Quando eu compro um computador, você compra um computador, se você, depois que você acessa tudo, coloca tudo, você não coloca um antivírus nele, você começa a acessar sites, daqui a pouco vem um monte de sites que você clica, naquele site que clicou, vai entrar vírus, vai entrar espiões, cavalo de Troia, essas coisas, tudo é vírus. E você nem percebe, daqui a pouco o seu computador começa a ficar lento, o computador começa a ter problemas, e você não sabe o que é. E aí então, quando você descobre isso, e coloca o antivírus, ele começa a fazer a limpeza no seu computador, começa a detectar aonde está todo o erro, você começa a tirar, e daqui a pouco o seu computador está normal, né? Ameaça detectada. Antigamente os antivírus faziam até barulho, quando tinha um vírus, e via aquela coisa assim, que fazia um vírus, né? Hoje não, hoje eles já fazem silenciosamente. Mas a mesma coisa na nossa vida espiritual. Quando você tem a Bíblia Sagrada pura, como ela é, por isso que eu até recomendo, não compre Bíblia de estudo. Se você é um crente que ainda está conhecendo as Escrituras, lendo, começando, não compre Bíblia de estudo. Não vá pelos rodapés. Rodapé não é a palavra de Deus, rodapé é apenas explicação. E muitas vezes a gente fica com preguiça de ler a palavra e não quer orar para o Espírito Santo ensinar. A gente vai lá no rodapé para já ver a interpretação, e às vezes a interpretação daquela pessoa que pôs ali pode não ser certa. Tem muitas Bíblias de estudo hoje em dia. E tem algumas que até foram consideradas erradas e tiradas da venda de edição, exatamente porque tinha comentários que torciam a palavra de Deus. Então, o que fazer? Você tem o Espírito Santo. Você começa a ler a Bíblia e o Espírito Santo vai te ensinar. Aquilo que for necessário, não se preocupe em saber coisas, não. Sabe? O gotejar. Isso eu não entendo ainda, mas ainda vou entender. Não é para mim ainda. A Bíblia diz, ninguém queira saber mais do que pode suportar. Tem certos tipos de conhecimentos que nós não suportamos. Então é melhor a gente ir aprendendo devagarzinho e se fortalecendo, para quando chegar naquela etapa, você estar preparado para ser aquilo que absorver aquilo e saber discernir entre o certo e o errado, o santo e o profano. Amém? Amém. E veja bem que Efésios 4,14 e Oséias 4,6, o que diz? O que diz Oséias 4,6? Quem sabe? Tem duas partes nesse livro de Oséias que falam. Primeiro ele fala, o meu povo é destruído porque ele faltou o... Depois ele diz, conheçamos e... conhecer ao Senhor. Amém?
O segundo subtópico aqui desse terceiro tópico é a responsabilidade de um discipulado contínuo. Nós estamos acostumados a pensar que o discipulado termina quando o novo convertido é batizado. Não há nada mais equivocado que isso. O Senhor Jesus chamou a nós para sermos os seus discípulos por quanto tempo? Toda a vida. Então, o novo convertido tem que saber que o discipulado é apenas uma base. Dali para frente, ele tem que procurar mais, ele tem que aprender igual uma criança. Os primeiros passos é ensinado pelos pais. Mas depois dos outros passos, quando ele começa a aprender a andar, ele tem que saber se desenvolver nesse andar. Se ele não desenvolve, é sinal que algum problema tem, físico ou talvez psicológico na criança, que ela não consegue progredir. Então ela tem que ir para o médico, tem que ser tratada, tem que ser ajudada para que ela chegue nesse ponto. Então nós também temos que entender que a Bíblia fala que pelo tempo que nós somos crentes, ele diz, você já devia estar ensinando, ao invés de estar aprendendo. Isso é, ao invés de querer leite, vocês deviam ter já comendo alimento sólido e passando leite para os outros. Mas vocês, o capítulo 5, capítulo 6 de Hebreus, ele termina e começa dessa forma, chamando a atenção dos crentes para não parar, crescer sempre, ajudar, ensinar. Ele diz, pelo tempo que vocês são crentes, já deviam estar ensinando, mas ainda vocês têm que estar nos primórdios, nos rudimentos da lei de Cristo. Olha essa, vocês não estão crescendo? O que está acontecendo? Alguma coisa está errada. Por isso, quem ensina, instrui os crentes para a maturidade da fé. É um aprendizado diário, permanente e contínuo, tanto para quem é discipulado, também para quem está discipulando. Então eu tenho mais tempo de vida ministerial do que a maioria dos irmãos aqui. Mas você pensa que por isso já me faz maior ou superior, ou saber mais que vocês? Não. Eu sempre estou procurando aprender com as crianças até. Porque Deus tem vários meios de ensinar-nos. E muitas vezes um novo convertido traz uma palavra, algo que desperta em nós, que já somos mais antigos, um alerta. Opa, essa parte eu não tinha percebido. E aí você então é edificado, mas porque você está disposto a aprender. Porque se estiver fechado para o aprendizado, aí você não vai nem poder ensinar daqui a pouco, porque você parou no tempo. Mas se a gente está disposto a aprender, o Espírito Santo sempre vai colocar portas para a gente entrar de conhecimento e janelas que vai nos mostrar outros ambientes, outros cenários que você ainda não tinha percebido de conhecimento. Então, cada livro do ETAD que os alunos fazem aqui, mas que abre uma porta, né, de conhecimento. Olha, eu nunca imaginei isso. E é lógico que num culto não dá para falar sobre isso, mas num banco de 3 horas de aula que dá para você aprender muita coisa. Porque o ETAD é assim, em casa, e estudar em casa e estudar aqui, né? Então o aluno tem que estudar em casa. Na aula é 15 horas, mas tem 35 horas que tem que ser estudado em casa, que é 50 horas cada matéria daquela. Muitos não fazem por falta de tempo, ou às vezes por preguiça mesmo, incomodados. Mas o certo seria estudar o livro em casa em torno de 35 horas. Okay? Porque a hora que vocês forem fazer o bacharel aí vocês vão ver que tem que ler, né? Você está fazendo o bacharel faz quanto tempo? Eu? Olha, 3 anos e meio. 3 anos e meio. Tá, a última matéria agora. Isso. Última matéria. Está terminando agora, né? Quantos vocês tiveram que estudar livros extras, né? 3 horas cada lição. Então, na verdade, o aprendizado nunca para, né? Nunca para. Aqui nós temos pedagogos, nós temos aqui pessoas que estudaram, fizeram faculdade,
E nós temos vários tipos de pessoas, de níveis de conhecimento. Mas o importante é que, diante do Senhor, são todos iguais. E um aprende com o outro. Não é porque a pessoa sabe menos da Bíblia que não pode me ensinar algo. E não é porque eu sei mais que só não posso ensinar, não. Na verdade, nós um ajuda o outro. E isso aqui é gostoso e é bonito de ver, que ninguém se sente menor, mas também ninguém pode se sentir maior. Porque todos somos iguais diante do Senhor. Amém? Requisito necessário para o mestre. Alguns requisitos aqui importantes. Primeiro, ele precisa ser, esse mestre é pessoas com dom ministerial de mestre na nossa época. É um dom ministerial, não é algo sobrenatural. Não é algo que adquire nos bancos de escolas. Ok? Então, primeiro, precisa ser um salvo em Cristo. A pessoa precisa ter aceitado Jesus como Salvador e ser salvo. Não pode haver dúvidas contra a própria experiência salvífica por parte do vocacionado para o ministério do ensino. A 2 Timóteo 2, 10 a 13, Paulo fala sobre isso. Agora, infelizmente, há pessoas que não creem naquilo que ensinam. Tem teólogos que não são crentes, são teólogos. O que é? Estudo. Teólogo é tel, Deus, logo é estudar, a palavra. Teologia é estudar Deus, sobre Deus. Eles estudam, leem a Bíblia toda, mas se não tem a conversão, eles têm o conhecimento intelectual, mas não têm o dom e nem a unção do Espírito para o entendimento. Então eles muito vão te explicar, falar da Bíblia como um outro livro qualquer, com coisas que eles querem colocar, e é por isso que muitas pessoas ficam confusas, porque eles têm conhecimento e eles procuram torcer aquilo que eles aprenderam para levar vocês a desacreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. E não contém, ela é. Mas para eles contém, porque tem partes na Bíblia que eles dizem que não foi inspirada por Deus, e tem partes que eles dizem que foi inspirada. Inclusive no meio evangélico tem pessoas que assim creem. Só que aí a Bíblia vira uma coxa de retalhos, porque quem vai decidir entre nós o que é inspirado e o que não é inspirado na Bíblia? Aí confunde as pessoas. Mas Paulo falou a Timóteo que toda a palavra de Deus é inspirada. Ela serve para ensino, para redarguir, para examinar as pessoas. Okay? Então não tenha dúvida de que a Bíblia é a palavra de Deus. Como eu disse, é a Bíblia, não o rodapé. Você pode até ser ajudado nos rodapés. E as pessoas que escrevem ali muitas vezes pesquisaram, são mestres, mas não seguir somente por aquilo. Né? Aquilo, lembre-se, não é a palavra de Deus é a Bíblia. Está no rodapé, é acréscimo, a explanação pode ser para aquele momento, porque como a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela pode, para aquele momento, o sentido do Espírito Santo dar outra coisa para você, que não muda o sentido dela, mas muda a forma de você entender, para que você possa, naquele momento, resolver uma situação na sua vida. Então, quando na verdade uma pessoa ensina sem acreditar no que está ensinando, não vai ter aquela firmeza nem aquela autoridade como Jesus tinha quando ensinava. Amém? E o hábito de ler. Nosso país, a leitura é um problema cultural. Se as pessoas leem pouco, a igreja pouco lerá. Entretanto, como ensinamentos, se não lermos, como vamos ensinar se nós não lermos? A nossa igreja, ela procura levar exatamente para esse sentido. As pessoas se interessarem por leituras. A Bíblia, principalmente, mas também de boas literaturas. Então, cuidado com aquilo que você lê. Pode haver apenas livros, muitas vezes, de autoajuda, motivacionais, que eleva você na alma, mas não muda nada no espírito.
A palavra inspirada, ela, além de tocar na alma, primeiro ela toca no espírito, que é o ser mais íntimo do homem, o espírito, porque o espírito é que tem contato com Deus. O amor de Deus é derramado em nossos corações, mas o Espírito de Deus se comunica com o nosso espírito e diz: você é filho de Deus. Essa constatação. E como filho de Deus, o Espírito Santo habita em nós. E aí o conhecimento que nós vamos adquirir, ele começa a ser dosado pelo Espírito. Mas por que, se o Espírito Santo habita em mim, por que eu não entendo toda a Bíblia? Porque o ser humano, ele tem a mente limitada, então ele precisa ser dosado. O próprio Espírito Santo vai dosando aquilo que você pode conhecer. Alguns avançam mais que outros, mas isso não quer dizer que muda em nada o termo de grau de santidade que você tem. Porque, na verdade, como nós já vimos, a espiritualidade do crente não se mede por dons, mas se mede pelo fruto do Espírito que a pessoa exercita em sua vida. Isso é a liberdade que o Espírito Santo tem de nos conduzir diariamente, isso que mostra a espiritualidade. Os dons espirituais, eles são ferramentas que Deus dá para a igreja, para o crescimento, para a edificação, são importantes. Mas o fruto do Espírito, como diz Paulo, capítulo 12, termina dizendo: procurai com zelo os melhores dons, principalmente que profetizeis, mas agora eu vou mostrar para vocês um caminho ainda mais excelente. Aí ele começa o capítulo 13, que é o hino ao amor. E ele diz: mesmo que eu fale a língua dos anjos e dos homens e não tiver amor, será como o metal que soa e um sino que tinha. Mesmo que eu dê a minha vida por alguém, mesmo que eu dê toda a minha riqueza para os pobres, se não tiver amor, nada disso adiantará. O amor, ele é paciente, o amor é benigno, o amor não arrasa em ciúmes, não se ufana, não se soberbece, não suspeita mal, não trata com leviandade, tudo crê, tudo sofre, tudo suporta. O amor jamais acaba. Aleluia. O amor jamais acaba. Irmãos, que esse amor de Deus seja efusivo em nós, que ele permaneça em nós, que ele seja mostrado em nós, para que as pessoas vejam Jesus na nossa vida. Vai ser maravilhoso. O hábito da leitura era levado a sério no ministério do apóstolo Paulo. Em 1 Timóteo, lá, capítulo 4, versículo 13, o que ele diz? Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu passe. Persiste em ler e exortar. Olha só, a leitura. Quando você lê a palavra, esse contato da leitura começa a fazer efeito na sua mente. Quando você vê um filme, quando você vê algo, lê algo ruim, aquilo não te faz mal também? Entendeu? Esses dias eu estava passando mal, estava vindo só mal, notícia ruim. E comecei a ficar ruim. Aí eu falei, sabe o que estava me fazendo ruim? Falei para mim mesmo, para com isso, cara. Parei. Porque você começa a ver as notícias ruins, você começa a entrar no clima. Clima ruim, tenso. Aí você sai, começa a ver coisas boas. Você vê coisas boas, faz igual a missionária Mieta. Vai lá, plantas, como plantar, como podar, como germina, como deixar a planta morrer, como ressuscitar a planta. Vai gastando tempo ali, bom, coisas boas, coisas saudáveis. Muitas vezes ela fica assim, meio atojada comigo, ela vai lá pro jardim dela, vai ficar lá. Fala, o que você está fazendo aí? Refrescando a cabeça. Fazendo o meu. Isso é coisa boa. Se ela vai procurar notícia ruim, o que ela vai acontecer? Vai ficar todo mundo ruim. Então a gente está vendo cada dia Deus ensinando, e a igreja do Senhor precisa aprender. E se Deus sempre permite coisas na minha vida para ensinar. Muitas coisas que Deus permite na minha vida para me ter a experiência para depois passar para a igreja. E a igreja aprende porque é melhor aprender
com o erro dos outros do que com os erros normais da gente. Porque se você é inteligente, você aprende com os seus erros. Mas se você é sábio, você aprende com os erros dos outros. E você não sofre a consequência. Ok? O preparo intelectual, a Bíblia é o instrumento de trabalho do ensinador, ok? O ensinador cristão, a Bíblia é a ferramenta principal dele. Considerando esse livro milenar, a Bíblia, veremos que a cultura e o mundo da Bíblia são diferentes do nosso. Por isso, o mestre deve compreender o mundo da Bíblia, as questões culturais, linguísticas, exegéticas, etc. Para quê? Para não fazer apelações fantasiosas, apresentando-a como exposição da palavra de Deus. Então tem pessoas que pegam hábitos daquela época, que a Bíblia mostra, para ensinar uma verdade, colocam como se fosse para hoje. Inclusive vocês podem ver, tem lugares aí, ministérios, que começam a fazer festas judaicas, começam a fazer as festas do Novo Testamento, e levam o povo a acreditar naquilo, e colocam uma arca dentro da igreja, e todo mundo vai tocar na arca, parece que em volta da arca fica blindada ali, ninguém pode tocar, você não pode morrer, aquele lugar é lugar santo, sabe? Isso é coisa do Velho Testamento. Jesus Cristo veio e ele cumpriu todos os cerimoniais do Velho Testamento, e agora ele fez de você e de mim o templo do Senhor. Então, o templo do Senhor hoje somos nós, o Espírito Santo habita dentro de nós, e não há necessidade de você ir a lugar nenhum para você adorar a Deus. Você é um verdadeiro adorador, que adora a Deus em espírito e em verdade. E quando a gente se reúne assim, os adoradores reunidos para adorar a Deus juntos, e vai aprender um com o outro, isso é importante, amém? Amém. É um coração em chamas. Martin Lloyd Jones, ele dizia que a verdadeira pregação era teologia em fogo. Então é a vontade de Deus que o vocacionado ao ensino utilize os avanços das ciências bíblicas para pregar a palavra de Deus na força do Espírito Santo. Isso é unção. Não pode ser uma pregação bonita, retórica, mas sem unção. Ela fica como uma lata vazia, faz barulho, mas não tem nada dentro. Ok? Precisamos alcançar mentes, os corações dos nossos dias. Isso apenas será possível quando tivermos obreiros com uma mente bem preparada e conectada com o coração em chamas. Irmãos, vocês, futura geração de obreiros está aqui, ou a geração atual já, pense nisso. Não se acomode. Queira ser um coração em chamas. Queira ser um pregador de fogo. Não do reteté, mas fogo. Fogo do Senhor mesmo, aquela unção poderosa, que você não precisa quebrar vaso nem púlpito para poder fazer o povo se arrepiar, mas só de você falar, o coração ferve. A palavra de Deus vai entrando e vai movendo-se de dentro para fora, enchendo você com a alegria do Senhor. Isso é importante que o pregador saiba disso. Porque a unção, ela vem com a intimidade com Deus. Não é no dia, é durante a semana, é nos meses, é anos de vida andando com o Senhor. Quando Deus te levanta para fazer a palavra, para trazer, o povo vai saber que você anda com Deus, porque arrepia, porque mexe lá dentro, porque você sente aquele fogo gostoso, aquele poder, aquela coisa gostosa que vem de dentro para fora, que vai te enchendo de alegria, de desejo de ser e fazer a vontade dele. Aleluia. Então o dom ministerial de mestre, ele é uma necessidade para a igreja local e uma responsabilidade para os discipulados permanentes. Então, o que é necessário para que o ministério de ensino da igreja seja eficaz? O que é preciso? Primeiro, ser uma pessoa? Não, primeiro, salvo. Primeiro tem que ser salvo. Depois, a pessoa deve ter o hábito de ler. E depois, preparo intelectual e um
chamas. Isso aí. Tudo isso aqui tem que virar em unção. Se não tiver unção, vai ser só conhecimento. Ok? Mas se tiver esse fogo no coração, aí vai ser conhecimento com unção. Aí sim. Então o dom ministerial de mestre é uma necessidade. Tá ok? Conclusão. É preciso desfazer a ideia propagada ao longo das décadas acerca do preparo intelectual do crente. Infelizmente, na nossa igreja, Assembleia de Deus, nos primórdios, se falava muito sobre para que estudar? Jesus vai voltar mesmo. Você vai estudar para quê? E as pessoas que não estudaram, né? Eu estava lendo uma frase que falaram hoje sobre, disseram para mim que não precisa me preparar, porque o mundo ia acabar mesmo. E eu não me preparei, o mundo já acabou e ainda estou vivo. E não tem nada. Então, da mesma forma, o estudar. Eu ouvi muitas vezes isso. Para que estudar? Se estudar teologia, você vai ficar desviado. Mas não, mas estudar a Bíblia, eu me desvio, como que é assim? É que, na verdade, quando a gente estuda a Bíblia, você não aceita mais qualquer coisa mesmo. Já fica difícil você aceitar. E quando a pessoa fala que está falando em nome de Deus, mas você vê que não é e você não aceita, ele vai dizer, está vendo? Desviou. Desviou de onde? Desviou do erro. Porque agora você sabe a verdade. E a verdade liberta a gente da escravidão, da religiosidade, sabe? Do domínio dos homens. O conhecimento da palavra traz assim uma clareza mental e espiritual que você se sente verdadeiramente livre. Que é isso que a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres e o maligno não te toca. Porque você é livre. Aleluia. Então não é verdade que é necessariamente ele estar esfiar na fé se estudar. Se fosse assim, Paulo seria mais firme dos apóstolos e do Novo Testamento, pois não havia obreiro mais bem preparado que ele. Ele chegou a declarar: eu sou da tribo de Benjamim, fariseu de fariseus, quanto à lei, irrepreensível, criado aos pés de Gamaliel, o sábio da época. Paulo, ele tinha um conhecimento que dava a ele uma autoridade, mas ele disse: eu relego tudo isso como esterco por amor a Cristo. Ele pregava a palavra de Jesus, ele colocava sempre Cristo na frente. O conhecimento dele era... O que é o esterco? Ele ajuda o crescimento, ajuda. Então assim, eu uso isso aqui como um auxílio para me mostrar Jesus para vocês. Então, se você tem conhecimento, use isso para mostrar Jesus para as pessoas, como Paulo fazia. Então, esse, no entanto, sobre conjugar preparo intelectual, poder do alto, e é disso que nossas igrejas precisam. O quê? Conhecimento mais poder, unção. Conhecimento e unção. Conhecimento com unção. Cheios do Espírito. Mas do mesmo modo, com a mente iluminada para responder com mansidão e temor à razão da nossa esperança. Amém? Deus abençoe a igreja do Senhor. Tem alguma pergunta, amados? Por exemplo, mestre, quando você fala no termo secular, um professor, um mestre, é uma pessoa superior aos outros. Ok? Já ministerialmente, Jesus provou o contrário. Jesus usou exatamente o contrário. O mestre lavou o pé dos discípulos. Onde aqui você vê no mundo secular um professor lavando o pé de um aluno? Ao contrário. E aqui os professores exigem obediência. Falou, está falando. Né, autoridade? Né? Pensei. Não, ele é professor no secular, então ele usa o sistema lá, aqui, mas aqui ele lava o pé dos meninos. Pensei. Ok? Então que Deus abençoe a igreja, que nós possamos, amados, realmente deixar que o Espírito Santo conforte, console e também nos dê sabedoria e graça
para nós sermos usados por Deus, porque esse mundo precisa de pessoas preparadas para que a palavra de Deus seja explanada de uma forma, e sempre com mansidão, nunca com arrogância, sempre, como diz Pedro, né, aqui no último versículo aqui, 1 Pedro 3,15, sejam preparados para responder com mansidão àqueles que perguntam acerca da esperança que há em você. Por que você é crente? Sou crente porque eu sou. Você é católico? Sou crente. Você vai ganhar essa pessoa? Você espantou. A senhora, eu sou crente em Jesus, sabe por quê? Aí você explica sobre Jesus para a pessoa. Assim, todos devem, todos precisam de Jesus. Não importa a religião. Porque a religião não salva, mas só Jesus salva. E aí é a oportunidade de abrir. Ouvindo bem, né, moçada? Os colegas lá da escola, vocês ensinarem para eles o que vocês têm aprendido, que eles precisam de Jesus também, como nós, amém? Vamos ficar em pé, vamos orar.